Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade por estar aqui participando dessa AVE Conference Day com o apoio da Safeway. Muito obrigada. E eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre os produtos para melhorar o desempenho dos animais e aglutinar a Salmonella E. coli. Então, vamos lá. Para a gente começar, antes de falar sobre os produtos, nós temos que entender um pouquinho sobre a microbiota intestinal. O intestino, a porta de entrada, é o contato que nós temos com o meio externo maior do organismo dos animais e os nossos também, das aves, dos suínos e os nossos, né? Então, essa microbiota ela é responsável por proteger o nosso intestino e o dos animais. Com quantas funções? 3 principais funções. Função antimicrobiana, função imunomoduladora e metabólica nutricional. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a função antibacteriana. Proteção contra bactérias patogênicas. O que seria isso? Existem 2 tipos de população de bactéria. As benéficas e as patogênicas. As que trazem o bem para o animal e as que fazem mal para o animal. Quando a gente tem uma quantidade de bactérias boas habitando o intestino, elas não dão condições para as bactérias ruins crescerem e colonizarem as células do intestino do animal. Então, nós temos sempre que prezar por ter grande quantidade de bactéria boa no intestino para não deixar com que as bactérias ruins se estabeleçam lá. Adesão dos sítios trabalhando como uma barreira física. Essas bactérias boas, elas ficam aderidas a alguns sítios da célula do intestino e não deixam com que as bactérias patogênicas se liguem a esses sítios e colonizem a célula do animal. Então, por uma competição, quanto maior for o número de bactérias boas, elas não vão deixar as bactérias ruins se multiplicarem e nem deixar com que elas entrem nas células dos animais. Essas bactérias boas também, elas são responsáveis pela produção de alguns ácidos, de substâncias restritivas, como, por exemplo, os lactobacilos. Eles produzem ácidos que tornam o meio ideal para o crescimento de bactérias boas e não de bactérias ruins. E outras bactérias e outros lactobacilos, por exemplo, também conseguem produzir substâncias antimicrobianas que vão atuar contra as bactérias ruins. Outra função da microbiota, ela trabalha como imunomoduladora. Ela ajuda no sistema de defesa dos animais. Por quê? Porque ela aumenta a população de linfócitos, a primeira linha de defesa dos animais contra algum agente patogênico. Os macrófagos, por exemplo, eles ficam mais ativos e eles conseguem combater melhor um vírus ou uma bactéria que possam estar entrando na célula do animal e, consequentemente, chegando até a corrente sanguínea. Também são responsáveis por aumentar o número de células produtoras de imunoglobulinas, como, por exemplo, IgA, IgG. Então, se a gente aumenta a produção de IgA, o organismo fica mais protegido contra os vírus e as bactérias que podem colonizar aquelas células do intestino e entrar para o organismo do animal. E também tem alguns trabalhos que mostram que trabalhos germ-free, né, que são animais que crescem num ambiente totalmente livre de bactérias e quando a gente faz uma comparação de animais criados em ambientes normais, como o nosso, e animais criados nesses ambientes estéreis, esses animais que foram criados em ambientes estéreis, eles ficam muito mais susceptíveis a doenças virais, por exemplo, porque eles não têm um sistema de defesa eficiente para combater esse vírus. Também função metabólica nutricional. Essas bactérias fazem com que haja um aumento no aproveitamento intestinal dos alimentos, né? Além disso, elas já contribuem degradando parte desse alimento, então, na hora dele ser digerido, absorvido pelo animal, esse alimento já está numa estrutura mais prontamente disponível, e a produção da vitamina K, por exemplo. Então,
a gente tem que prezar por essas bactérias boas, que é um balanço, uma harmonia entre as bactérias. Se houver um desbalanço e as bactérias patogênicas tiverem oportunidade de crescer e se multiplicar no intestino, elas vão causar um mal para o animal. Então, a gente fala que abre porta, o desbalanço da microbiota abre porta para as bactérias patogênicas crescerem. E agora eu vou citar um pouquinho da Salmonella e da E. coli. Então, o desbalanço da microbiota pode trazer o problema das salmoneloses, que são doenças agudas ou crônicas, que ocorrem nas aves. Assim, existe uma infinidade de salmonelas, mas eu vou falar um pouquinho, assim, citando apenas 3, que é a Salmonella pullorum, responsável pela pulorose, a Salmonella gallinarum, responsável pelo tifo aviário, que causam elas trazem muito prejuízo econômico para a produção, né, tanto de ovos quanto de frangos, e as infecções paratíficas, que não são tão importantes para os animais, mas nós temos que lembrar que ela é uma zoonose, é um problema de saúde pública, pode levar as pessoas, nós, consumidores finais dessa proteína animal que nós produzimos, pode causar uma diarreia muito forte, pode causar morte, desidratação severa do ser humano. E nós, veterinários e produtores de proteína animal, nós temos que prezar muito pela saúde do nosso consumidor. Então, temos que produzir um alimento com qualidade, livre de salmonela, livre de E. coli, por exemplo. Falando da E. coli, a colibacilose, né, que são infecções intestinais e extraintestinais sistêmicas. Mais sistêmicas, não tem tanta correlação assim na infecções intestinais, mas elas são mais importantes como doenças sistêmicas e causam enormes prejuízos econômicos. As E. colis, que são patogênicas, elas podem ser tanto agentes primários, podem causar a doença, como também elas podem ser secundárias. Elas podem abrir portas para outras doenças se instalarem, por exemplo, virais. E é considerada pelos ornitopatologistas o patógeno de maior importância na avicultura. Então, temos que descobrir um meio para combater Salmonella e E. coli. Então, que produtos que podem combater? Inúmeros, mas eu vou falar de um só agora com vocês, que são os mananoligosacarídeos. É um aditivo pré-biótico, ou seja, ele não é digerível pelo animal, o animal não digere, não é um alimento para o animal, mas ele ajuda na saúde do hospedeiro. Porque ele estimula o crescimento da microbiota benéfica, que a gente estava falando. Se nós temos bastante quantidade de micro-organismo bom no intestino, os ruins não vão conseguir se manifestar e não vão conseguir colonizar as células dos animais. Então, o MOS, ele é um açúcar estrutural da parede celular da levedura. Para a gente entender melhor, eu coloquei essa figura, que do lado esquerdo está uma célula, por exemplo, de uma levedura. E a parte marrom em volta, a parte mais externa, é a parede celular da levedura, de onde nós tiramos os açúcares, mananos e beta-glucanos, que são os principais açúcares constituintes dessa parede. Os glucanos estão na parte mais interna da parede, representados em tracinhos verdes, e os mananos, os mananoligosacarídeos, são as bolinhas na parte mais externa. E de quem que a gente tira esses mananoligosacarídeos, né? A gente tira da levedura Saccharomyces cerevisiae. Por quê? Porque ela contém uma grande quantidade de mananoligosacarídeo na sua parede celular. Então, a setazinha amarela está mostrando a parede celular da levedura, da onde nós vamos retirar o MOS. Aqui, o que o MOS faz? Ele é um aglutinante de bactérias patogênicas, que são as duas que nós conversamos, E. coli e Salmonella. Por que aglutina essas bactérias? Porque elas têm fibras de tipo 1, que são esses cabelinhos em volta do bastonete, né? Então, do lado esquerdo, temos
o exemplo de uma E. coli, com bastante fibras do tipo 1, e a salmonela do lado direito, com algumas fibras também. Então, o MOS, ele se liga a essas fibras e não deixa a bactéria colonizar o intestino. Para a gente entender melhor, tem essa figura aqui. Vamos pensar que a parte rosa é a célula do intestino e a parte roxa com cabelinhos é a bactéria A. E. coli, por exemplo. A E. coli, ela se liga, vocês estão vendo que ela se liga a esses pontinhos roxos na parte rosa, aos pontinhos roxos das células. Esses pontinhos roxos são açúcares que os enterócitos têm. Açúcares que vão atrair a E. coli, por exemplo, e através dessa ligação, a E. coli vai passar o seu material genético para dentro da célula e vai se multiplicar e vai lesionar a célula. Então, o MOS, ele age como se fosse esse açúcar. Do lado esquerdo, a gente está mostrando uma salmonela, por exemplo, se ligando ao açúcar do enterócito. E daí ela vai colonizar essa célula e vai destruir. Do lado direito, quando a gente coloca o MOS engana a bactéria. E ao invés dela se ligar ao açúcar do enterócito, ela se liga ao MOS. E daí ela não consegue, ligada ao MOS, ela não consegue se ligar ao enterócito, à célula do intestino. Então ela é carreada pelo peristaltismo junto com o resto das fezes e vai embora e não coloniza o animal, não causando mal a ele. Então aqui tem uma foto em microscopia eletrônica para vocês entenderem. Do lado direito tem as moléculas do MOS, que são essas bolas maiores, e do lado esquerdo os bastonetes, né, a E. coli ou a salmonela se ligando ao MOS. Então eles não estão se ligando ao açúcar dos enterócitos, eles estão se ligando ao MOS. Estão sendo enganados. Então isso chama aglutinação. Além desse poder aglutinante, o MOS também trabalha como um imunomodulador. Ele trabalha para melhorar o sistema de defesa do animal. Como? Ele aumenta a produção de IgA, que é uma das linhas de combate de defesa do organismo do animal contra alguma infecção viral ou bacteriana. E também o MOS ele ajuda a aumentar a produção de muco. E o muco, ele protege fisicamente também as células do intestino. Então, o MOS, ele é um aglutinante de bactérias patogênicas, ele aglutina E. coli e Salmonella, que são bactérias que possuem fibras fibras tipo 1. Ele é um imunomodulador, porque ele aumenta a produção de IgA e aumenta a produção de muco, uma barreira física, né? Melhora o ambiente intestinal, por quê? Porque ele não é um açúcar digerível para os mamíferos e aves, mas as bactérias fazem uso desse MOS. Então, elas aumentam a sua população, serve de alimento para essas bactérias, por exemplo, lactobacilos. E, como eu já disse, alimento para as bactérias benéficas. Bom, no mercado, nós temos diversos produtos, diversas variedades de MOS. Um monte de pessoa comercializa MOS. Mas nós temos que saber um pouquinho sobre a qualidade desse MOS que está no mercado. Existem vários tipos de qualidade. E como a gente pode saber se um MOS é bom ou se ele não é tão bom? Existem dois meios para a gente avaliar. Um é a presença de antibiótico no produto, no MOS. E o outro é a capacidade de aglutinação, a capacidade que ele tem de enganar a bactéria e de se ligar a ela e não deixá-la se ligar à célula do intestino. Então, vamos falar um pouquinho da presença de antibiótico. Quando para conseguir a levedura, a gente pega do creme de levedura que fermentou a cana, por exemplo, para produzir o álcool. Nessa fermentação, a levedura tem que consumir o açúcar, metabolizar esse açúcar e produzir o álcool. Porém, como é um caldo muito cheio de açúcar, muito substrato, as bactérias também querem comer esse açúcar e se multiplicar. Mas elas não podem, porque elas têm que deixar a levedura comer
se alimentar desse açúcar e se multiplicar, e não a bactéria. Então, tem muita usina que usa antibiótico nesse processo. E esse antibiótico pode ser residual e estar presente no MOS. Então, por exemplo, algumas outras empresas, como a IES, não usa antibiótico nesse processo de fermentação da garapa. Usa outra tecnologia. E daí a gente consegue produzir um MOS que não tem residual de antibiótico. E esse teste pode ser feito um teste rápido. Um premi-teste, por exemplo, que ele vai te dizer se tem presença ou ausência de antibiótico. É um teste simples e muito sensível. Então, ele detecta quantidades mínimas de antibiótico no meio que você está pesquisando. Outra coisa que a gente tem que avaliar no MOS, que nós estamos comprando, é o poder de aglutinação. Isso a gente pode fazer através de laudos, por exemplo, em Santa Maria Gualapeme, ou para saber se esse MOS está biodisponibilizado ou não. Por quê? Porque existem dois jeitos, a gente fala, né, sobre dois jeitos de hidrólise, de quebra dessa parede celular para conseguir o MOS. A hidrólise por solução salina e a hidrólise enzimática. A hidrólise por solução salina quebra, estoura a levedura e, consequentemente, a sua parede em pedaços grandes e desuniformes. Então, como a gente está falando de um produto que vai agir como uma barreira física, a gente precisa levar em consideração a superfície de contato. Então, quando nós temos um processo quebrado por sal que resulta em moléculas em pedaços grandes e desuniformes, a superfície de contato é menor. Vocês podem ver do lado esquerdo, são moléculas maiores e desuniformes. Do lado direito, por exemplo, exemplificando uma quebra enzimática, são moléculas menores, mais biodisponibilizadas, uma superfície de contato maior, que a gente consegue, então, abranger e pegar muito mais bactéria do que a quebra por solução salina. Para ficar um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem, tem aqui uma foto de microscopia eletrônica também. Isso é um MOS, é uma nanoligosacarídeo retirado da parede celular da levedura através de quebra de solução salina. Vocês podem ver que tem um pouquinho de bactéria ligado ao MOS. O MOS são as bolas maiores e as bactérias são as bolinhas menores. Mas junto a esse MOS tem algumas outras substâncias que não foram retiradas, que não deixou o MOS mais purificado. E aqui na segunda figura, olha a diferença do lado direito. A gente consegue ver uma bolinha muito mais... a forma dela, ela não tem mais nada ligado a ela, só tá ela. Então, é só o MOS. E aqui tá o MOS ligado a outras estruturas, a outras moléculas. Então, ele não tá com uma superfície de contato tão exposta. E aqui ele tá. Então, as quebra enzimática, a gente consegue um poder de aglutinação muito maior, que é o exemplo desses laudos. Aqui, a gente mandou para o professor Jânio uma amostra do nosso MOS, que conseguiu, para salmonela, aglutinação de 95% das salmonelas. Todas essas cepas que foram testadas, apenas uma não aglutinou. E intensidade de aglutinação de 50%, que é uma para a gente ver a quantidade de MOS que tem que ser usada. E para a E. coli, todas as cepas que foram testadas, todas elas foram aglutinadas pelo MOS. 100% das amostras foram aglutinantes. Por quê? Porque a gente tem um MOS muito mais biodisponibilizado, muito mais purificado do que quando a gente quebra com solução salina, que daí poderia cair para 70%, até 60% de amostras aglutinantes. Então, aqui só um exemplo mais ou menos para vocês entenderem do uso do MOS. Ele pode ser usado em todas as espécies, aves, suínos, bovinos, equinos, cães, gatos, porque todos os animais têm intestino, todos os animais têm que prezar por uma boa microbiota intestinal. Então, estão aqui as doses, só para a gente ter uma ideia. Na avicultura, a gente pode usar desde de 500 gramas por
por tonelada de ração nas fases mais finais, né? E nas fases iniciais a gente usa um pouquinho mais, onde os desafios são maiores. Só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar para vocês também um trabalho de campo que a IES realizou numa granja no sul do país, no Rio Grande do Sul. Foi usado MOS. E foi um tratamento com MOS e sem MOS. O peso médio dos animais, dos frangos, com 42 dias, teve uma diferença de 120 gramas. Os animais sem MOS foram abatidos com 2,38 quilos. Já os com MOS apresentaram-se com 2,5 quilos para o abate. Com conversão alimentar, de 14 pontos a menos, entendeu? Quando a gente usa o MOS, cai 14 pontos na conversão alimentar. 1,88 versus 1,74. E esses benefícios do MOS teve a viabilidade econômica em 5 vezes. A gente conseguiu, com o uso desse produto, ele se paga até 5 vezes. Na verdade, 4,8, a gente colocou 5 para arredondar. Então, a conclusão. Nossas conclusões. A importância da manipulação da microbiota intestinal. O intestino, mais uma vez, é a maior exposição que nós temos com o meio externo. É a maior porta de entrada de vírus e bactérias, de bactérias patogênicas para dentro do nosso organismo, do organismo das aves, dos suínos, dos bovinos e todos os mamíferos também. Então, nós temos que prezar por uma boa microbiota para ela proteger muito bem o nosso intestino. E cada vez nós estamos tendo restrição ao uso de antibiótico. Então, a gente tem que buscar alternativa para combater esses patógenos, que pode ser os prebióticos, que a gente vê que tem uma ação muito boa. E sempre que você for comprar um MOS para colocar na sua fábrica, na sua granja, onde quer que seja a utilização desse MOS, temos que fazer uma análise para ver se esse MOS tem capacidade de aglutinação e para ver se ele é livre de antibiótico. Um MOS com antibiótico, com resíduo de antibiótico, vai prejudicar sua produção. Ao contrário de melhorar, ele vai prejudicar. Então, um MOS de excelente qualidade não possui resíduo de antibiótico. E um MOS de boa qualidade aglutina salmonela acima de 80% e E. coli acima de 90%. E a intensidade de aglutinação, a força dessa ligação, é acima de 50%. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, falar qualquer dúvida que vocês tenham. Toda a equipe da IES está à disposição. Está o meu e-mail, o e-mail da equipe de vendas e o site, para que, se vocês quiserem dar mais uma olhada nos nossos outros produtos, estão todos os contatos aí. Estamos à disposição. Muito obrigada. Nós acompanhamos a palestra da assistente técnico comercial da IES, Marcela Ogawa Sampaio. Finalizamos aqui o primeiro AVE Conference Day. Você pode rever todas essas palestras. Em breve, os vídeos estarão disponíveis em nosso site. Além disso, em nosso site também estão todas as edições da revista AVE World. A revista AVE World trará em sua próxima edição cobertura completa deste evento. Fotos de bastidores, entrevistas com os palestrantes e muito mais. Por isso, nós agradecemos a sua audiência. Em nome da revista AVE World, na pessoa da editora Flávia Ropa, agradecemos a sua atenção. Nosso muito obrigado também pelo apoio das empresas BASF, Zoetis, IES e Ouro Fino, pela confiança nesse projeto pioneiro. Nos vemos no segundo AVE Conference Day. Para saber quando ele acontecerá, fique ligado em nosso site, em nosso Facebook. Um grande abraço e até a próxima!